Bem-vindas e bem-vindos ao Clube do Conto Campina Florida, que se realiza aqui nesse oásis cultural maravilhoso chamado Rocinante Sebo. Essa é a nossa 11ª edição. Se os deuses, o Martin, principalmente a Flavinha, permitirem, no mês que vem nós vamos fazer o nosso primeiro aniversário. Tá? Fala, Martin. Hã? Tem que soprar a velhinha. Tem que soprar a velhinha. Pois é, vamos botar uma velhinha nesse bolo aí. Mas hoje estamos na 11ª edição, né? O Clube do Conto não tem como objetivo ensinar literatura, eu nem sou professor de literatura, eu sou um amante da literatura. O objetivo é ajudar vocês a desenvolverem capacidade de interpretação literária, de interpretar um texto literário, né? E estimular a leitura de uma maneira geral, tá? Bom, vamos então ao conto de hoje, o autor de hoje. O autor de hoje, Isaac Bashevis Singer, né? Ele nasceu, eu coloquei na Rússia, mas na verdade não foi na Rússia, ele nasceu na Polônia. Mas eu não errei, porque toda essa região da Europa Oriental, ela tinha um problema, que era o seguinte: as comunidades judaicas, aldeias, os judeus presentes nas cidades, etc., sofriam muito preconceito, às vezes eles sofriam aquilo que se chamava pogrom, né? Que é um ataque e um extermínio em massa. A própria Clarice Lispector, que se dizia brasileira, dizia que ela era brasileira, tinha nascido no Brasil, mas ela nasceu na Ucrânia, exatamente num desses lugares onde a família dela, parte da família dela, foi exterminada, né? E essas comunidades judaicas, então, da Europa Oriental, né, elas, a partir do século XVIII, ali nasceu um novo tipo de judaísmo, né, que era o chamado chassidismo. Chassidismo vem de uma palavra hebraica que significa piedoso, né? O chassídico, ele era bem diferente da religião judaica tradicional, que era uma religião muito intelectualizada, muito elitizada, e os judeus da Europa Oriental viviam em condições precárias. Muitos deles eram analfabetos, viviam em comunidades em que a pobreza predominava, né? Então, houve uma reação, né? Essa reação foi criar um outro tipo de religião, né? Em que é a religião judaica, mas de uma outra maneira, com outro enfoque, com outro estilo. Uma religião que pregava que mesmo que você fosse analfabeto e não soubesse ler a Torá, o livro sagrado, né? Que na verdade é a parte do Velho Testamento da Bíblia, é a mesma coisa, né? Se você não soubesse ler a Torá, mas você tivesse o sentimento piedoso e você tivesse alegria, você conseguiria estabelecer contato com Deus. Então esse contato com Deus também se dava através do canto, também se dava através da dança. Era o chassidismo, ou racidismo, ou chassidismo, é a mesma coisa, né? Ele digamos assim, ele propunha uma versão menos intelectualizada, uma versão em que os sentidos, em que as emoções estavam mais presentes, né? Por que eu fiz toda essa longa introdução? Porque o Isaac Bashevis Singer, ele nasceu no meio do chassidismo, ou do racidismo. O pai dele era um rabino assídico, tá? E tinha um Bet Din. O que era um Bet Din? O Bet Din era um tribunal religioso. Então, os judeus têm o Talmud, que é um livro como se fosse um código, né? Que é código civil, penal, tudo ao mesmo tempo. E as pessoas apareciam lá com uma disputa comercial, uma disputa conjugal, uma disputa entre irmãos, né? Uma disputa entre vizinhos. E o rabino decidia segundo o Talmud. Ele falou: no Talmud tem isso aqui e tal, parará, minha decisão é essa. Você paga uma multa para ele, ou isso, aquilo outro. Então, isso era muito interessante porque o menino Isaac, que na verdade não era Isaac, ele adotou o nome Isaac depois, né, aos 21 anos, ele se chamava Isaac Herzinger, né, era o nome dele, mas depois ele usou para Isaac Bashevis Singer, homenageando o nome da mãe, né, e mudando o nome para um nome mais ocidental, digamos assim. Mas o pequeno Isaac, ou se vocês quiserem, o Isaaczinho, né, o Isaaczinho estava ali, na casa dele, com as pessoas trazendo as suas histórias, contando as suas histórias, né, colocando questões para o rabino. Então, todas aquelas questões humanas, né, estavam ali fertilizando a imaginação do menino. E obviamente, como filho de rabino, que ele ouvia muitas histórias do folclore, que ele ouvia muitas histórias religiosas, né? E isso fez com que ele se tornasse um contador de histórias, né? Ele se definiu da seguinte maneira: quando eu era criança, diziam que eu era mentiroso.
Depois que cresci, virei escritor, né? E quando ele era criança, ele inventava histórias e chamava que ele era, dizia que ele era mentiroso. Depois ele resolveu fazer isso profissionalmente e virar escritor. A, a, a literatura do Ibashevich Singer é uma literatura que ela busca a simplicidade. Ele é muito refinado em termos de estilo literário, mas ele evita uma coisa muito intelectualizada, com grandes discussões ideológicas, né? Enfim, é um escritor reconhecido que, em 1978, aos 74 anos, ele ganhou o Prêmio Nobel, né? E depois ele faleceu já morando nos Estados Unidos. Ele foi para Nova York em 1935. Ele falece com 87 anos em 1981. Bom, isso dito, podemos partir para a leitura de Alegria. O conto está nessa coletânea aqui, 47 contos de Isaac Bashevis Singer, que tem uma excelente introdução do Moacir Scliar sobre a vida e obra do autor, e tem uma pequena nota do autor, que ele diz assim: é difícil para mim comentar a escolha das 47 histórias dessa coleção, selecionadas entre mais de 100. Então ele publicou livros de contos, publicou romances e publicou também histórias infantis, tá? Bom, vamos lá para o Alegria. Para quem ainda não participou do Clube do Conto, é muito simples, tá? Eu leio o conto, né? Eu já fiz a introdução, agora eu leio o conto. Vocês escolhem uma palavra-chave, tá? Apenas uma palavra. E explicam por que escolheram. Comentam os aspectos relacionados a essa palavra-chave. Se alguém antes de vocês escolheu a palavra-chave, vocês têm duas opções. Ou vocês fazem um comentário adicional, além daquele que a pessoa já fez, que o primeiro a escolher já fez, ou vocês escolhem outra palavra. Ou seja, escolham pelo menos duas palavras. É mais... é melhor fazer isso. Alegria. Depois de enterrar Bunem, seu terceiro filho, o rabino Bainish de Komarov parou de rezar por seus filhos doentes. Sobravam apenas um filho e duas filhas, e todos cuspiam sangue. Sua mulher muitas vezes invadia a solidão de seu estúdio gritando: por que fica tão quieto? Por que não move céus e terra? De punhos cerrados ela gemia: de que adiantam seus conhecimentos, suas preces, o mérito de seus ancestrais, seus jejuns prolongados? O que ele tem contra você, nosso Pai do céu? Por que sua ira se volta contra você? Em seu desespero, ela uma vez agarrou um livro sagrado e atirou no chão. Em silêncio, o rabino Bainish o levantou. Sua resposta era invariavelmente: me deixe em paz. Embora não tivesse ainda 50 anos, a barba do rabino, tão rala que dava para contar os fios, havia ficado branca como a barba de um velho. Seu corpo alto se curvara. Os severos olhos negros olhavam através das pessoas. Ele não comentava mais a Torá, nem presidia as refeições. Passava semanas sem aparecer na casa de estudos. Embora viessem seguidores de outras cidades visitá-lo, tinham de voltar, sem lhes ter sido permitido nem apresentar um cumprimento. Atrás da porta trancada, ficava ele sentado, silencioso. Era um silêncio fecundo. A turba, seus racidistas pão com manteiga, aos poucos se dividiu entre outros rabinos. Só o seu círculo íntimo, os velhos racídicos, os sábios, permaneceram. Quando Rebeca, sua filha mais nova, morreu, o rabino não acompanhou o cortejo. Ordenou ao sacristão, a Vigdor, que fechasse as janelas, e fechadas elas ficaram. Por uma abertura em forma de coração, entrava uma débil luz, por meio da qual o rabino olhava seus livros. Não mais recitava altos textos, simplesmente folheava as páginas, abrindo o livro num lugar, depois em outro, e com o olho fechado olhava vago as páginas e as paredes. Molhando a pena no tinteiro, puxava uma folha de papel para si, mas não escrevia. Enchia o cachimbo, que ficava sem acender. O café da manhã e o jantar trazidos a seu estúdio não mostravam sinal de terem sido tocados. Assim passaram-se semanas e meses. Num dia de verão, o rabino apareceu na casa de estudos. Muitos meninos e rapazes estavam lá estudando, enquanto dois velhos, frequentadores habituais, faziam a meditação. Como o rabino estava ausente havia muito tempo, todos ficaram com medo ao vê-lo. Dando um passo para frente e outro para trás, ele perguntou: onde está Abraão Moshe de Borisov?
Na hospedaria, respondeu um rapaz que ainda não tinha emudecido. Pode pedir a ele que venha falar comigo, por favor? Posso, rabino. O rapaz partiu imediatamente para a hospedaria. O rabino foi até as estantes, pegou um livro ao acaso, olhou uma página e recolocou o livro no lugar. Com seu manto desabotoado, a longa estola franjada, as calças curtas, meias brancas, chapéu empurrado para trás, os cachos laterais desfeitos, as sobrancelhas contraídas, ele ali ficou. A casa de estudos estava tão quieta que dava para ouvir a água pingando na pia e as moscas zunindo em torno das velas. O relógio de carrilhão, com suas longas correntes e romãs no mostrador, gemeu e bateu às 3 horas. Pelas janelas abertas se espreitavam as árvores frutíferas do pomar. Dava para ouvir o canto dos pássaros. Nas colunas oblíquas de pó, minúsculas partículas vibravam. Não mais matéria e ainda não espírito. E não ainda espírito. Refletindo as cores do arco-íris. O rabino chamou um menino que tinha acabado de sair da escola de hebraico e começara a ler sozinho o Talmud. Como é seu nome, hein? Moshe. O que está estudando? O primeiro tratado. Que capítulo? Meu hebraico é perfeito, vocês vão ver agora. Shur Shenag Hat Hapara. É o que eu dizia para os meus alunos. Se você não souber como é, você faz uma pose e lê com firmeza, está tudo certo. Como se traduz isso? Um touro chifrou uma vaca. O rabino bateu o pé calçado no chinelo. Por que o touro chifra a vaca? O que a vaca fez para ele? Um touro não raciocina. Mas aquele que criou o touro raciocina. O menino não sabia a resposta para aquilo. O rabino beliscou sua bochecha. Vá, continue estudando, disse, voltando à sua sala. Rebbe Abraão Moshe chegou logo depois. Era um homem pequeno, de rosto juvenil, barba branca e cachos laterais, usando roupa comprida até o chão, uma grossa faixa verde musgo e trazendo um longo cachimbo que lhe chegava aos joelhos. Por cima do solidel, usava um chapéu alto. Suas excentricidades eram bem conhecidas. Recitava a oração matinal à tarde, e a oração da tarde, muito depois dos outros terem voltado para o serviço da noite. Cantava salmos no Purim, e durante o Kol Nidrei ele dormia. Na noite de Páscoa, quando todos comemoravam a festa da Páscoa, ele estudava os comentários dos tratados talmúdicos sobre perdas e compensações. Dizia-se que uma vez, na taverna, tinha vencido um general no jogo de xadrez, e que o general o havia recompensado com uma licença para vender conhaque. Sua esposa é que tocava o negócio. Ele próprio passava mais tempo em Komarov do que em casa. Dizia que morar em Komarov era como estar no sopé do Monte Sinai. O próprio ar já purificava. Quando estava mais jocoso, dizia que nem era preciso estudar em Komarov. Bastava ficar sentado em um banco na casa de estudos e inalar a Torá ao respirar. Os racidistas sabiam que o rabino tinha Rebbe Abraão Moshe na mais alta estima, que discutia a doutrina esotérica com ele e pedia seus conselhos. Rebbe Abraão Moshe estava sempre sentado à cabeceira da mesa. Mesmo assim, toda vez que ia visitar o rabino, arrumava-se como um rapazinho. Lavava as mãos, abotoava o cafetã, enrolava os cachos de cabelo e penteava a barba. Chegava à sua presença com reverência, como quem chega à casa de um santo. O rabino não mandava chamá-lo desde a morte de Rebeca. Só isso já era indício da profundidade da dor do rabino. Rebbe Abraão Moshe não foi arrastando os pés como sempre, mas andou depressa, quase correndo. Ao chegar à porta do rabino, parou um momento. Arranjou o chapéu, o peito, enxugou a testa com o lenço e entrou com capricho. O rabino, que abrira uma das venezianas, estava fumando seu cachimbo na poltrona de braço de marfim. Um copo de chá pela metade sobre a mesa, um pomo ao lado. Aparentemente, o rabino havia se recuperado. Rabino, aqui estou, disse Rebbe Abraão Moshe. Estou vendo. Sente. O rabino ficou em silêncio um momento. Pousando a mão fina na beirada da mesa, olhou as unhas brancas dos dedos longos e disse: Abraão Moshe, não é nada bom. O que não é nada bom? Abraão Moshe, a coisa é pior do que você pensa. O que poderia ser pior? Perguntou Abraão Moshe ironicamente. Abraão Moshe, o ateu tem razão. Não existe justiça, não existe juiz. Rebbe Abraão Moshe estava acostumado com as palavras ásperas do rabino. Em Komarov, nem o senhor do universo era poupado, mas rebelar-se era uma coisa, negar a Deus era outra. Rebbe Abraão Moshe ficou pálido. Seus joelhos tremeram. Então quem governa o mundo, rabino? Não é governado. Quem então? Uma mentira total. Ora, um monte de esterco.
De onde veio o esterco? No princípio, era o esterco. Rebe Abrão Moche gelou. Queria falar, mas seus argumentos ficaram parados na garganta. Bom, é a dor dele falando, pensou. Mesmo assim, deslumbrou-se. Se Jó aguentou, o Rabino aguentaria. O que devemos fazer então, Rabino? Perguntou Rebe Abrão Moche com voz rouca. Devemos adorar ídolos. Rebe Abrão Moche agarrou a beira da mesa para não cair. Que ídolos? Perguntou. Tudo à sua volta pareceu apertar-se. O Rabino deu uma risadinha. Não tenha medo. Não vou mandar você para o padre. Se o ateu tem razão, qual a diferença entre a Torá e Abraão? Desculpa, entre Terá e Abraão. Cada um servia a um ídolo diferente. Terá, que era simplório, inventou um deus de barro. Abraão inventou o Criador. O que importa é o que se inventa. Até uma mentira tem de ter alguma verdade em si. É brincadeira sua. Rebe Abrão Moche gaguejou. Sentia a boca seca, a garganta apertada. Bom, pare de tremer, sente aí. Rebe Abrão Moche sentou. O rabino se levantou, foi até a janela e ficou olhando o espaço por um longo tempo. Depois foi até o armário. O armário, que cheirava a vinho e a velas apagadas, continha uma caixa de especiarias, uma caixa de cidra e um candelabro de Hanukkah. O rabino pegou um zorrar, abriu ao acaso, olhou a página, fez que sim com a cabeça, então, estalando os lábios, exclamou: uma invenção, uma boa invenção, muito boa. Zohar é um livro sobre o misticismo judaico. Tá? Eu tenho todos os outros livros e festas e tal, que eu não estou querendo parar, mas depois eu vou falar sobre eles. Mais e mais racidistas iam embora. Aos sábados, na casa de estudos, mal havia quórum. Todos os sacristãos, menos a Victor, haviam partido. Achando intolerável a solidão, a mulher do rabino foi fazer uma longa visita a seu irmão, o rabino de Biala. Rebe Abrão Moche ficou em Komarov. Passava um shabat por mês com a família, em sua cidade natal. Se um homem não podia ser abandonado quando seu corpo estava doente, pensou, com toda certeza não podia ser deixado sozinho durante a doença de sua alma. Se seu rabino estava cometendo pecados, Deus os livre. Devia ser proibido ter contato com ele, mas na verdade, sua piedade agora era maior do que antes. Ele rezava, estudava, visitava a casa de banhos rituais. E era tão ardoroso na caridade que vendeu suas posses mais preciosas. Os candelabros de prata, o grande candelabro de Hanukkah, seu relógio de ouro e a bandeja de Páscoa. E deu dinheiro aos pobres. Rebe Abrão Moche o censurou, dizendo que estava esbanjando sua herança. Mas o rabino respondeu: os pobres existem de fato. Isso é uma coisa de que podemos ter certeza. Se todos os líderes religiosos pensassem assim, né? O verão passou e veio o mês de Elul. Nos dias de semana, a Victor, o sacristão, soprava o chifre de carneiro na casa de estudos. Komarov costumava ficar completamente cheia durante o mês de Elul. Não havia camas que bastassem nas hospedarias, a gente jovem dormia nos depósitos, nas cocheiras, nos sótãos. Mas nesse ano estava sossegado em Komarov. As janelas das hospedarias continuaram fechadas. A grama crescia à vontade no jardim do rabino. Não havia ninguém para pisá-la. Teias de aranha oscilavam no ar. As maçãs, peras e ameixas amadureciam nas árvores do pomar, porque os meninos que costumavam apanhá-las tinham ido embora. O canto dos pássaros soava mais alto do que nunca. Toupeiras cavavam e formavam muitos montes de terra. Certos arbustos produziram suas frutinhas venenosas. Um dia, a caminho da casa de banhos, o rabino apanhou uma dessas frutinhas. Se uma coisa destas é capaz de transformar um homem no cadáver, pensou, o que é um cadáver? Cheirou a frutinha e jogou fora. Se tudo gira em torno de uma frutinha, então nossa vida é uma frutinha. O rabino entrou na casa de banhos. Bem, demônios, onde estão vocês? Perguntou em voz alta e suas palavras lhe foram devolvidas pelo eco. Pelo menos que existam diabos. Sentou-se no banco, tirou seu manto de franjas e o examinou. Fio e nós, nada mais. A água estava fria, mas isso não fez diferença para ele. Quem sente frio? E se sente frio, qual é o problema? O frio cortou-lhe a respiração e ele agarrou a barra. Depois mergulhou e ficou um longo tempo debaixo d'água. Algo dentro dele estava rindo. Enquanto respira, o homem tem de respirar. O rabino enxugou-se e vestiu-se. Voltou a seu estúdio, abriu o livro da Cabala, as 2 tábuas da aliança. Ali estava escrito que o rigor da lei devia ser abrandado para privar Satã de alimento. Bom, e se isso for um conto de fadas?
O rabino fechou um olho, enquanto o outro continuava enxergando. O sol? Feche os olhos e não existe sol. Os pássaros? Tape os ouvidos e não existem pássaros. Dor? Engula uma frutinha silvestre e a dor desaparece. O que resta então? Absolutamente nada. O passado não existe mais e o futuro ainda está por vir. A conclusão é que nada existe além do momento. Bom, se é assim, não há nada com que nos preocupar. Não mais que 30 racidistas reuniam-se em Komarov para o Rosh Hashanah. Embora o rabino comparecesse à cerimônia com seu manto e estola, não dava para saber se rezava, porque estava em silêncio. Depois da cerimônia, os racidistas sentaram-se à mesa, mas o lugar de seu rabino estava vazio. Um velho cantou uma curta canção, e os outros o acompanharam, ruidosos. Rebbe Abraão Moshe repetiu um comentário à Torá que o rabino havia feito 20 anos antes. Graças a Deus, o rabino estava vivo, embora na prática estivesse morto. Avigdor levou para a sala do rabino uma garrafa de vinho, maçãs com mel, a cabeça de uma carpa, 2 pães ralais, um quarto de galinha com cenouras cozidas e uma fatia de abacaxi para a bênção do primeiro fruto. Mas embora já fosse noite, o rabino não tocou em nada. Durante o mês de Elul ele havia jejuado. Seu corpo dava a sensação de ter sido esvaziado. A fome ainda mordia em algum lugar do estômago, mas era uma fome que não tinha relação com ele. O que ele, bainiche de Komarov, tinha a ver com comida? Seria forçoso ceder às paixões do corpo? Se o sujeito resiste, acontece o quê? Morre? Que morra, se é isso que se quer. Por mim está bem. Uma mosca verde dourada veio voando pela janela, do lado de fora da cortina, e pousou em cima do olho vidrado da carpa. O rabino murmurou: Bom, o que está esperando? Coma! Ali sentado, meio dormindo, meio acordado em sua velha poltrona, os braços nos braços da poltrona, mergulhado em pensamentos que não sabia se estava pensando, despojado de todas as coisas externas, o rabino, de repente, viu sua filha mais nova, Rebeca. Ela entrou pela porta fechada e ali ficou, pálida, ereta, o cabelo preso em 2 tranças, usando seu melhor vestido bordado, um livro de orações na mão, um lenço na outra. Esquecendo que ela havia morrido, o rabino olhou-a um pouco surpreso. Olha, ela já está crescida, como ainda não está noiva. Uma nobreza extraordinária se espalhava por suas feições. Parecia ter acabado de se recuperar de uma doença. As pérolas do colar brilhavam com uma luz sobrenatural, como a aura dos dias de assombro. Com uma expressão de recato e amor, ela olhou para o rabino. Bom feriado, pai. Bom feriado. Feliz ano novo, disse o rabino. Pai, recite as graças. Por quê? Claro. Pai, vá sentar à mesa junto com os convidados, disse ela, meio ordenando, meio implorando. Um arrepio gelado percorreu a espinha do rabino. Mas ela está morta. Imediatamente seus olhos se encheram de lágrimas e ele se pôs de pé como se fosse correr para ela. Na névoa das lágrimas, a forma de Rebeca se distorceu, ficou mais longa, parcialmente borrada, mas ainda pairava à frente dele. O rabino observou o fecho prateado do livro de orações e a renda de seu lenço. O rabicho de cabelo da esquerda estava amarrado com uma fita branca, mas seu rosto, como por trás de um véu, dissolveu-se num borrão. A voz do rabino enfraqueceu. Minha filha, você está aqui? Estou, pai. Por que veio? Pelo senhor. Quando? Depois dos feriados. Ela pareceu retirar-se. No torvelinho da névoa, sua forma perdeu substância. Mas o vestido continuou a se arrastar pelo chão em dobras e ondas, como uma cauda de ouro, e dele subia um fulgor. Logo também isso dissolveu-se, e nada restou, a não ser uma sensação de deslumbramento, um gosto sobrenatural, um toque de alegria celestial. O rabino não chorou, mas 2 gotas luminosas caíram em seu manto branco bordado de flores e folhas. Uma fragrância de murta, cravo e açafrão espalhou-se no ar. Ele sentiu um gosto de saciedade na boca, como se tivesse comido marzipan. O rabino lembrou do que Rebeca lhe disse. Colocou na cabeça o chapéu de pele, levantou-se e abriu a porta que dava para a casa de estudos. Era a hora da reza da noite, mas os velhos ainda não tinham deixado a mesa. Bom feriado, meus amigos, disse o rabino com voz alegre. Bom feriado, rabino. Avigdor, quero dar as graças. Estou pronto, rabino. Avigdor trouxe o vinho, e o rabino, entoando a melodia do feriado, recitou a oração. Lavou as mãos com bênção apropriada e rezou a prece do pão.
Depois de tomar um pouco de sopa, o rabino comentou a Torá, coisa que não fazia havia anos. Sua voz era baixa, mas audível. O rabino escolheu a pergunta de por que a lua é escura no Rosh Hashanah? A resposta é que no Rosh Hashanah se reza pela vida, e vida significa livre-arbítrio, e liberdade é mistério. Se alguém soubesse a verdade, como podia haver liberdade? Se o céu e o paraíso fossem no meio da praça do mercado, todo mundo seria santo. De todas as bênçãos dadas ao homem, a maior delas está no fato de a face de Deus estar sempre escondida dele. Os homens são filhos do Altíssimo, e o Todo-Poderoso brinca de esconde-esconde com eles. Ele esconde seu rosto, e os filhos o procuram enquanto têm fé de que ele existe. Mas e se Deus nos livre, alguém perde a fé? Os maus vivem negando. Negar em si também é uma fé. Fé em fazer o mal, e disso se pode tirar a força para o corpo. Mas se o homem piedoso perde a fé, a verdade lhe é mostrada, e ele é chamado de volta. Este é o sentido simbólico das palavras quando o homem morre em uma tenda. Quando o homem piedoso baixa de posição e passa como os maus a não ter abrigo permanente, então uma luz brilha no alto e todas as dúvidas cessam. A voz do rabino foi ficando gradualmente mais fraca. Os velhos se inclinaram para ele, ouvindo com atenção. A casa de estudos estava tão quieta que dava para ouvir as velas bruxulearem. Rebbe Abraham Moshe ficou pálido. Ele entendeu o sentido oculto por trás de tudo aquilo. No momento em que terminou o Rosh Hashanah, mandou algumas cartas, depois de ter ficado acordado até o amanhecer para escrevê-las. A esposa do rabino voltou de Biala, e os hassidistas chegaram em grande número para o Yom Kippur. O rabino tinha voltado a ser o que era. Durante os feriados de Sukkot, ele comentou sobre a Torá em sua pérgola. Em Hashanah Rabbah, rezou a noite inteira, até o amanhecer, com seus hassidistas. Em Simchas Torá, não se cansou de dançar em torno do púlpito de leitura. Seus hassidistas disseram depois que Komarov não havia nunca, nem com o rabino anterior, bendita seja a sua memória, comemorado aquele feriado com tamanha animação. O rabino falava pessoalmente com cada um de seus hassidistas, perguntando da família e lendo cuidadosamente cada petição. Ajudou as crianças a decorar a pérgola com lanternas, fitas, cachos de uva. Teceu com as próprias mãos cestos de folhas de lulabe para as murtas. Beliscou as bochechas dos meninos que tinham vindo junto com os pais e lhes deu biscoitos. Geralmente o rabino rezava à tarde sozinho, mas no dia seguinte ao Sukkot, rezou na casa de estudos com o primeiro grupo. Depois da cerimônia, pediu um copo de café. Rebbe Abraham Moshe e um círculo de rapazes ficou olhando o rabino tomar café. Entre um gole e outro, tirava baforadas de seu cachimbo. Disse: quero que saibam que o mundo material não tem substância. Depois do café da manhã, o rabino deu as graças. Em seguida, mandou arrumar sua cama e murmurou alguma coisa sobre sua velha estola de oração. Assim que se deitou, virou um moribundo. Seu rosto ficou tão amarelo quanto a roupa franjada. Suas pálpebras se fecharam. Coberta de rugas, sua testa assumiu um estranho aspecto. A vida estava literalmente indo embora dele. Seu corpo encolheu e se alterou. A mulher do rabino queria chamar o médico, mas o rabino fez um sinal para que não fizesse isso. Abrindo os olhos, olhou para a porta. Entre os umbrais, ao lado do mezuzá, estavam todos de pé. Seus 4 filhos e 2 filhas. Seu pai, bendita seja sua memória, e seu avô. Reverentes, olhavam todos para ele, com expectativa, de braços estendidos. Cada um emitia uma luz diferente. Curvados para a frente, pareciam contidos por uma cerca invisível. Então é assim, pensou o rabino. Bom, está tudo claro. Ouviu sua mulher soluçar e quis consolá-la, mas não tinha mais força na garganta, nos lábios. De repente, Rebbe Abraham Moshe curvou-se sobre ele, como se entendesse que o rabino queria falar, e o rabino murmurou: devemos estar sempre alegres. Foram suas últimas palavras. Vocês acham que tem necessidade de falar das festas judaicas e tal que aparece no texto? Não tem, né? Não implica na... Se na escolha de alguma palavra aparecer, aí eu explico, né? Senão a gente interrompe a dinâmica. Então vamos lá. Vamos começar aqui com o Rafael.
A gente tem a opção de tartaruga ninja hoje. Tem Rafael, tem Gabriel. E você, qual é o seu nome? Clarissa. Vinícius. Vinícius? Bom, Vinícius quebrou a corrente. E o seu? Pedro. Pedro, é bíblico também. E o seu? Leonardo. Olha aí. Tem 3 tartarugas ninja hoje aqui. Brincadeira, vamos começar com o Rafael. Vamos lá. Começar me apresentando? Pode ser? Tá bom? Meu nome é Rafael. Eu sou um curioso também por literatura, né? Comecei a ficar curioso agora e daí eu comecei a vir minha segunda vez que eu venho aqui no Clube do Conto. E a palavra que eu escolhi foi gemeu. Eu escolhi aqui na página 48, na segunda página, ali entre o... 58. Isso. O relógio de carrilhão com suas longas correntes romãs no mostrador gemeu. Eu achei curioso nessa parte, não nessa parte, como no começo também, ele usa 2 vezes essa palavra gemeu, né? Com sons, né? E essa palavra gemeu já me deu toda a linha de raciocínio do que seria a história, né? Que seria uma história de luto, né? Foi o que eu entendi, né? Começou na parte da negação, passou pela parte da aceitação, né? Não é para resumir, pô. Fica na tua palavra-chave, você tá bem. Já tá bem na tua palavra. Um dos propósitos da palavra-chave é evitar o comentário de todo o texto, porque começa com Rafael. Quando chegar na Clarissa não tem mais nada para falar. Se for na base de palavra-chave, não, todo mundo vai encontrar um pedacinho e assim a gente trabalha o texto como um todo de uma maneira mais profunda, tá? Porque nessas discussões literárias, às vezes tem isso. O primeiro e o segundo a falar falam tudo. E aí depois ninguém tem mais nada para falar. E não é o propósito do Clube do Conto, é de que todo mundo participe, tá? Vamos lá. Então fala do gemeu. Então, o gemeu tá ótimo. O gemeu é muito bom, muito bem bom, escolha. porque a gente tem... É que o gemeu, ele dá várias conotações, né? A gente tem o gemeu de prazer, a gente tem o gemeu de dor, né? Dor física. E no caso dele, eu senti que é um gemeu que tudo geme porque é uma dor psicológica dele, né? Então eu escolhi essa palavra porque eu achei interessante ele usar essa palavra, né? Que representa muita coisa ali dentro, né? Perfeito. De gemeu, de dor, né? No caso é muita dor, muita tristeza, muita melancolia, muita saudade, né? Tudo isso junto. Tá ótimo, muito bem escolhido. Vamos lá, querido. Se apresenta também, por favor. Ok. Eu sou o Pedro. É a primeira vez no Clube do Conto. Eu sou cientista da computação. Não sei se isso cabe. Nunca Cabe, é bacana. A gente tem pessoas de diversas áreas. Temos até um matemático famoso aí que vem frequenta sempre, o Gabriel. Isso é bacana, para pessoas, a gente saber as áreas das pessoas para ter uma troca, né? É legal. Eu não analisei muito o texto, acho que eu peguei mais o que eu senti lendo. E Ótimo. a palavra que eu escolhi foi silêncio. Ótimo. Que é um pouco do luto ali, uma das etapas ali. Eu senti que Deus não estava respondendo, né? Que página tá, por favor, Pedro? Primeiro. Pode ser. Então lê o trechinho para ficar mais... A verdade é que ele está na perspectiva o rabino respondeu em silêncio à sua mulher. Sua resposta era invariavelmente me deixa em paz. Mas eu senti também o silêncio nessa parte de uma não resposta de Deus, né? Para um rabino é uma coisa muito forte, né? Então eu acho que levou essa negação e depois ele foi nessa jornada de reencontrar de alguma forma Deus. Assim. Tá ótimo, Pedro. Estreou muito bem. Bela estreia. Vamos lá. Você, querido. Eu sou Cris, também é a primeira vez que estou aqui. Eu sempre gostei de literatura. Você é de que área, Cris? Eu sou enfermeira. Tá bom, ótimo. E aí, Saúde. recentemente eu sempre li assim, mas recentemente eu tenho lido um pouco mais e querendo me aprofundar um pouco mais nisso. E a minha palavra é solidão. Eu encontrei essa palavra 2 vezes. Uma na primeira página e depois eu não lembro qual que era a segunda, mas ele sempre está falando da esposa dele, que ela não aguentou a solidão, né? Então fala aqui no início que ela... Ai, já perdi o trecho, mas não aguentou a solidão e foi embora. Não aguentou a solidão e entrou no quarto. E aí eu fiquei, depois que eu terminei de ler esse conto em casa, eu fiquei pensando, gente, essa mulher, coitada, perdeu um monte de filho e ainda perdeu o marido no final da história, né? E ela parece muito assim... ela entrou no quarto. Então me chamou a atenção. Eu acho que solidão resume também a sensação dele ali no decorrer da história. Perfeito. Na terceira linha se fala da solidão de seu estúdio, quer dizer, então é a solidão do próprio rabino. Já é onde aparece pela primeira vez a palavra, né?
A solidão dele era que nem uma sombra, né? Que cobria tudo, cobria a casa de oração, cobria os frequentadores, as crianças, todo mundo acabou sendo tocado por essa solidão, pela falta da presença do rabino. Eu acho né? que é o sentimento assim, que eu senti mais predominante na história toda. Perfeito, Cris. Ótimo. Ótima estreia também. Vamos lá para o nosso famoso matemático. Vamos lá. Meu nome é Gabriel, faço matemática. Eu já vim diversas vezes já no clube. A palavra que eu escolhi foi morreu, na página 48, logo na primeira linha. Eu escolhi porque ali eu acho que ele não fala apenas da morte da filha, né? Eu acho que foi uma morte da fé dele também, a crença que ele tinha, também a morte dele por dentro, né? E nessa página mesmo ele já fala ali que às vezes ele encheu o cachimbo, preparava o café da manhã e não tocava. Basicamente a vida dele meio que parou, né? Tipo, morreu de certo ponto. Eu acredito também que foi um processo ali, né? Que ele entrou em depressão. E que, como ele falou ali, né? Tipo, o processo de luto e de se reencontrar ali, apesar dele... não sei. Tipo, acho que foi mais... Foi um luto não só pela filha dele, mas também pela crença, que ele começou a repensar as coisas. Agora você já está resumindo. Vai com a Acho sua que palavra. foi esse. Em geral, morreu meio que tudo pra ele, não foi só a morte da filha. Não, isso foi muito bom. Só lembrando, e aí eu acho que eu não vou estar pegando palavra-chave de ninguém, né? Que é uma coisa mais factual. Que não foram meramente mortes, tá? Foi uma morte atrás da outra por tuberculose. Então, foi aquela morte muito dolorosa de ver, né, sem recursos, né? Que não havia na época, deve ser antes dos antibióticos. Um irmão da minha mãe morreu de tuberculose. Né? O antibiótico é uma coisa relativamente recente, né? Que não tem nem 100 anos que a gente tem antibiótico. Então, antes alguém pegava tuberculose, tinha que ir lá para um lugar que aparece na Montanha Mágica, você vai num lugar de frio, com um ar muito puro, para ver se curava. Mas Léo Bandeira pensava que ele ia morrer, né, de tuberculose. Então, tuberculose era a decretação da morte. E você, como pai, ficar vendo aqueles filhos morrerem dessa doença que não havia quase possibilidade que eles, né? E morrendo, cuspindo sangue e tal, e um atrás do outro, um foi infeccionando o outro, na verdade, né? Então, essa sequência de morte, quando morre a última filha, é que ele tem esse impacto. Esse é o contexto inicial do conto, né? De um homem de fé que vê os seus filhos morrerem de maneira extremamente dolorosa, né? E de uma doença que naquele momento era incurável. Obrigado, Gabriel. Foi bem também. Vamos lá, Kelly, por favor. Eu sou a Kelly, sou contadora de profissão, mas também sou entusiasta da literatura. Eu estou aí na mediação à frente do Leia Mulheres, como eu convidei vocês antes, né, um clube de livros, desde 2017. Acho que já é a minha quarta vez ou quinta vez aqui no Clube do Conto, não tenho mais certeza, mas já vim algumas vezes. Antes de falar da minha palavra, eu queria dizer que a primeira palavra que eu havia escolhido era silêncio, porque ela aparece muitas vezes. Silêncio, quieto, ou similares, emudecido. Enfim, ela aparece essas palavras assim similares aparecem várias vezes ao longo do texto, que daí me remetem justamente à questão do luto e outras questões mais, assim, que daí não vou me aprofundar. Mas aí a palavra substituta que eu trago é ateu. Ateu. Na página 50, ele fala: Abraão, um ateu tem razão. Não existe justiça, não existe juiz. E essa afirmação dele me remete a um dos livros que, inclusive, você participou do Leia Mulheres, que a gente leu, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes,
que é uma médica que se especializou em cuidados paliativos, ou seja, ela só cuida de pessoas em estado terminal. Então ela traz assim várias histórias e várias informações muito interessantes sobre esse processo do final da vida, né? E aí me chama a atenção essa palavra porque ela fala no livro dela, aí eu não sei se você vai lembrar, mas ela fala que as pessoas, quem é ateu, lida com a morte com maior facilidade, porque elas têm maior clareza de que as coisas se findam, de que não existe milagre, que as coisas estão dadas, que a vida é isso, né? Lidam com a realidade, enfrentam a realidade da forma que ela precisa ser enfrentada, com clareza, com serenidade. Então ela comenta naquele livro dela que os ateus eles têm um fim de vida muito mais tranquilo, né? Então por isso que eu escolhi essa palavra. Perfeito. Só lembrando que no caso do Rabino, ele viveu a vida dele inteira como religioso. Então, ateu aqui no caso, para ele não seria nada construtivo, seria uma destruição total e um desmoronar total das crenças dele. Se ele se transformasse em ateu, não seria da mesma maneira como eu sou ateu, por exemplo, né? Sempre fui depois dos 14 anos de idade. Então, já tem 50 anos que eu sou ateu. Já tenho que lidar há 50 anos que eu estou trabalhando isso. E no caso dele, era menos ser ateu, que ele diz, o ateu tem razão, mas ele não é ateu. Ele, na verdade, ainda é um religioso com aquelas crenças todas desmoronando, ou seja, muito pior, né? Muito pior. Então, eu comento assim sobre a questão do ateu, justamente porque me parece que ali ele tem uma epifania, né? E aí começa a perceber, bom, é isso, é o que está dado. Ao mesmo tempo que se desmorona de um lado, sei lá, não sei se dá para dizer que se constrói outra coisa de outro lado, porque já é o fim da vida, mas, enfim, eu acho que ele tem essa explosão assim de consciência, de clareza, talvez, mesmo que tenha vivido uma vida toda pautado na religiosidade. E outra coisa que inclusive a Ana Cláudia Quintana ela comenta no livro dela é que é muito normal as pessoas antes de falecerem terem uma melhora súbita muito grande e depois virem a falecer assim bem repentinamente. Então por isso que esse livro, esse conto me remeteu muito a esse livro. Perfeito. Vou deixar para comentar algumas coisas depois. Vamos lá, não quero tirar a palavra-chave de ninguém, mas está ótimo, Kelly. Muito obrigado. Eu me chamo Leonardo, eu sou advogado e também gosto bastante de literatura. É a minha primeira vez aqui no Clube do Conto e lendo aqui o livro, uma palavra que me chamou a atenção foi verdade, no contexto ali inserido da página 54, do último parágrafo. E me chamou a atenção pelo fato de que ao longo do texto, né, me pareceu que é o que todos os personagens ali estão buscando ao longo do conto, né? A verdade do que vem depois da morte, a verdade da própria fé que eles exercem, e quando acontece alguma coisa ali, quando acontece o que acontece no conto, eles colocam essa verdade em xeque. E aí o conto ali vai se desenrolando, que cada um vai acreditando em si a sua verdade, outros contestam essa verdade com relação à fé, com relação à morte. E por isso que essa palavra me chamou a atenção. Perfeito, Leonardo. A palavra é muito bem escolhida. É uma das questões centrais realmente desse conto. Depois eu comento mais um pouquinho, tá? Não estou evitando comentar certas coisas, não. Vinícius e Clarice, eu deixei vocês propositalmente para o final. Porque quando chegou no final, vocês já têm uma ideia de como é, já que é a primeira vez, vocês podem, vocês tiveram pelo menos, né, o Rafael para vocês se entrosarem, não tinha jeito. Agora vocês, eu ia começar por vocês, só para vocês saberem que eu fiz. A gente escutou o áudio também do público que teve aqui. Acho que foi o último. Perfeito. Tinha uma ideia, né? Então tá bom, que bom. Meu nome é Vinícius, eu sou engenheiro civil.
A palavra que eu escolhi foi arbítrio, está na página 54, porque me chamou bastante atenção esse conto que ele fala sobre, né, sobre a lua escura. E eu lembro de uma aula de filosofia também, de ter sido comentado por algum pensador, que era assim, o cara questionando a existência de Deus, do Deus todo-poderoso e todo-bondoso, né? Porque assim, se existem coisas ruins que acontecem, né? Ou Deus não é todo bom, ou ele não é todo-poderoso para impedir. E aí, isso ficou bastante tempo comigo, assim, e aí essa visão que ele traz aqui, que eu já tinha escutado assim, em outros livros também, é bem interessante, né? Tipo assim, que a gente ganha o livre-arbítrio, né? Então, assim, é impossível tu ter o livre-arbítrio e as outras pessoas terem também e não acontecer coisas ruins, né? Então, a outra pessoa tem a opção de fazer a maldade contigo. Então, é claro que idealmente todo mundo seria bom, mas a realidade é que não é. Então, a gente tem, por um lado, a liberdade, mas por outro, a gente acaba, né, sofrendo com algumas coisas ruins que acontecem porque tipo assim, não tem como ter uma coisa sem a outra, né? Senão a gente ficaria preso dentro, sei lá, de um aquário, assim, de uma coisa protegida, sem liberdade, mas aí, nunca nada vai acontecer contigo de ruim. A gente não ia viver. Nós seremos fantoches de Deus, né? Ótima questão, Vinícius. Muito bem, obrigado. Vamos lá, Clarissa. Clarice? Larissa, eu ouvi Clarissa. Larissa. Eu sei, eu estou dizendo que era a primeira vez que eu ouvi Clarissa e fiquei repetindo. Larissa, vamos lá. Eu escolhi na página 52. Você é de que área? Sou arquiteta. Tá ótimo. A palavra frio. Porque foi esse sentimento, sabe, que eu tive até a filha dele aparecer, sabe? Durante a leitura do conto, assim, tipo, eu senti frieza no relato dele. Ele estava bastante desencantado, assim, com a vida, sabe? Então foi uma escolha de palavra pelo que eu senti lendo o livro, lendo o conto mesmo. Tá ótimo. Vocês todos ótimos. Sensacional. Que grupo bom. Deixa eu fazer alguns comentários, só para tentar, né? Depois vocês voltam a comentar também, né? Me julga. Não é isso, não. Não, a primeira coisa é a seguinte, voltando à questão do racidismo, uma das diferenças do racidismo para o judaísmo tradicional é que no judaísmo tradicional se pressupõe, existe rabino. O rabino é um estudioso e tal, mas se pressupõe o contato direto do fiel com Deus. No caso do racidismo, exatamente por serem talvez populações economicamente mais pobres, vivendo situações mais difíceis, o rabino passa a ter um papel preponderante. Ele passa a ser o centro da comunidade, né? Então, o carisma do rabino, a dedicação do rabino, o conhecimento do rabino, acabam guiando, liderando aquela comunidade como um todo, né? Quando esse rabino, o Bainish de Komarov, né, era um rabino querido, era um rabino que tinha uma comunidade que ia lá, as crianças iam aprender, os velhos iam rezar, né? Ele dirimia disputas, né? Ele liderava a comunidade como um todo, né? Quando esse homem sofre ele literalmente morre, como Gabriel colocou, né? É uma morte da fé dele, é uma morte da vontade de viver dele por conta do que acontece com os filhos dele, né? Que é como se fosse um teste para ele, né? De dizer, você tem fé mesmo? Agora teus filhos todos vão morrer um atrás do outro de uma doença terrível, você não vai poder fazer nada, não existe experiência nenhuma, possibilidade de cura, né? Quando ele sofre a comunidade inteira sofre esse baque junto, né? Então, o contexto do conto também é isso, como tudo fica frio, tudo fica... há uma solidão geral, há um silêncio, tem toda essa situação que ocorre com ele. Então, ele realmente, ele coloca tudo em dúvida, né? Ele coloca absolutamente tudo em dúvida, passa a não acreditar em mais nada, passa a ser às vezes um pouco cínico, né? Quando ele pergunta ao menino, né? Na página 49, né? Como se traduz isso? Um touro chifrou a vaca. Tudo bem, mas por que o touro chifra a vaca? O que a vaca fez para ele? O touro não raciocina. Mas aquele que criou o touro raciocina, né? Então ele está até brincando com o menino. Pô, quer dizer, Deus é culpado de uma coisa dessa. Na verdade, o coração do texto, né? O coração do texto,
aqui tem coisas duríssimas, que ninguém governa o mundo não é governado, o mundo é uma mentira total, o mundo é o esterco, no início é o esterco, nós devemos adorar ídolos, quer dizer, vale tudo, então vamos criar uma coisa artificial, a gente vai adorar um ídolo e tal, que é uma reversão, é uma volta a um princípio lá da Bíblia, né, que se adoravam ídolos, e aí de repente se fala, não vai se adorar ídolos, vai ter um único Deus, né? Vai ter um único Deus. E ele pega um livro no 51, no final do segundo parágrafo, ele pega um Zohar, um livro de misticismo judaico, ele abre e diz assim, uma invenção muito boa, né? Esse negócio que tem alma, que tem fantasma, que tem isso, tem aquilo. Então ele se torna um cético, né? Ele se torna totalmente cético com, digamos, pitadas de cinismo, né? Só que, como eu falei, ele é um conto sobre um rabino racídico, né? Então acontece uma coisa que os racidistas acreditavam, que é o fantasma da filha que aparece para ele, né? Quando o fantasma da filha aparece para ele, né, ele reconstrói a crença dele. Ele reconstrói a crença dele. E ele vai, então, executar todos os rituais que ele tem que executar, né? Até o momento que ele diz, não, eu já fiz o meu papel, né? E ele escolhe morrer. Né? Tá na hora dele morrer, ele manda preparar a cama, manda botar a estola e tal, e ele morre. Ele sente que a coisa vai se desmilinguindo, e ele toma como moral da história o seguinte, né? Devemos estar sempre alegres. Quer dizer, haja o que houver, né? Mande o que for que Deus vai mandar para nós de dificuldade, né? Nós devemos estar alegres por estar no mundo. Mas ele também reconstruiu a crença dele quando ele viu o fantasma da filha. O fantasma é meio ruim, né? Fica parecendo um filme americano. Mas assim, quando ele viu o espectro da filha, que era uma coisa que aparece, vocês lembram, uma coisa luminosa. A última coisa é a barra do vestido dela, que aparecia com luz, se opondo, né, à escuridão, se opondo ao frio, se opondo à ideia toda de silêncio, né? Ele chega à conclusão de que o mundo material é uma ilusão. Mas aí não é mais Deus que é uma ilusão, nem a fé que é uma ilusão, né? De que existe um outro mundo. Aparecem os 4 filhos para ele com as mãos estendidas, dizendo assim, vem pai, está na sua hora. Quando aparecem os 4 filhos dele, ele fala, não, então é isso, tá certo, é isso mesmo. A fé dele ali é absoluta, que existe Deus, né? Eles estão ali prontos para abraçá-lo, existe a morte, mas ele vai para uma outra dimensão, né? É engraçado, assim, eu acho esse conto belíssimo, por quê? Porque ele retrata, né, uma religião que tem estudo, né, que tem livros que são estudados, né? Uma religião que tem muitos rituais, que tem muitas festas, aparecem nomes de rituais, aparecem nomes de festas, né, para celebrar quando os judeus conseguiram fugir do Egito, né, e aí o Ano Novo, uma série de festas que aparece aqui, e o rabino é esse grande celebrante das festas. Quando ele some, né, quando ele se volta para si mesmo e passa a ter essa postura, a frutinha, se eu comer a frutinha, então é uma ideia de que a vida não tem sentido absolutamente nenhum. O que eu acho bacana nesse livro, nesse conto, né, é que é isso, ele vai ao fundo do poço mais profundo, dizendo que o mundo é um esterco, né? É tudo um esterco. De onde veio o esterco? No início já era, ao invés de no início era o verbo, no início era o esterco. Ele se revolta e, aí diz o Reb Moshe, às vezes ele se revoltava contra Deus, mas agora é pior. Agora ele se revolta contra a ideia da existência de Deus, né? Então esse conto, sei lá, ele sempre me deu uma sensação muito boa da gente ultrapassar, porque literatura, uma coisa interessante que o Pedro falou, e que eu acho muito legal, que literatura não é só interpretação, tá? No sentido da nossa dimensão intelectual. Literatura é sentimento, é a gente se colocar na posição daquela pessoa e, até certo ponto, viver aquilo que ela está vivendo e tentar perceber o que foi aquilo que ela está vivendo. Esse conto sempre me dá uma imensa alegria. Essa volta por cima do rabino. Eu não sou rabino, eu não sou judeu, eu não acredito em Deus,
Não, mas eu me coloco naquela posição daquele ver os filhos, não sei o quê, e no final devemos sempre ter alegria. Não é que seja uma moral da história, mas me dá um sentimento bom. Não sei se vocês tiveram esse sentimento. Né? Você experimentar outras vidas. Né? Eu já decidi que eu não quero viajar. Viajar é um engodo. Engodo. Você gasta o maior dinheiro, pega avião, tem que pegar passaporte, não sei o quê. Aí você chega lá, passa uma semana, 2 semanas no Japão. Você não vê nada do Japão, gente. Você não conheceu nada do Japão. Você tirou foto. Entendeu? Então, para mim, é muito melhor viajar assim. Porque, mesmo que eu fosse para Israel, eu não ia aprender tanto quanto eu aprendo num conto desse. De uma pessoa que tem uma vida totalmente diferente da nossa, que permite a gente ter esses sentimentos dele. Porque a verdade é que às vezes a gente acha que o mundo e a vida é um monte de esterco também, né? Não sei quais são as aparições que fazem vocês voltarem à vida e à alegria, mas esses contos também têm uma espécie de dimensão universal. Se a gente tira essa ideia do Rabino, né? A ideia religiosa. Pronto, já falei demais. Vamos lá. Agora é você. O que eu acho interessante nessa parte da morte, das mortes que acontecem em volta, é que desperta na gente a visualização que a gente também vai morrer, né? E daí quando a gente visualiza, porque quando a gente é muito novo, quando a gente é criança, por exemplo... Eu não, até prova em contrário, eu não morri. Quando a gente é criança, por exemplo, a gente não pensa na morte em nenhum momento porque a gente tem toda uma vida pela frente, né? E conforme a gente ficando mais velho, a gente vai vendo que, ainda mais depois que a gente passa dos 30, a gente começa a ver que a gente já passou tanto tempo da nossa vida que a gente está ficando mais perto da morte. E isso faz a gente começar a parar de pensar no que a gente deixava para depois. Que nem ele viveu a vida pautando em vou viver uma vida regrada, com as regras do Torá em vida, porque depois daqui eu vou ter uma vida boa, que é a vida após a morte. E depois que a vida de todo mundo morre, ele percebe que a vida tem um fim e talvez não tenha nada. Ele percebe, ele vê que isso acontece. Só que ao mesmo tempo, acontece ele ter a visualização da filha dele e ele percebe que talvez possa ter ou talvez não possa não ter. Mas o importante é ele estar no momento e fazer festividades para ajudar o resto da comunidade também. Porque imagina, se o Rabino, que é o líder, desistiu de viver, o que sobra para a comunidade, né? Então, essa parte filosófica é que me deixou mais apegado a esse livro, assim, me fez sentir, como você falou, alegre. Um pouquinho mais alegre porque você começa a dar valor às coisas pequenas, como arrumar o cabelo, que nem ele fez, ler a parte, e ler até o final, mesmo falhando a voz, que nem chega um momento que falha a voz dele, né? Então, tu começa a dar valor para coisas pequenas. Eu acho também porque eu tô num momento assim, né? Onde eu tô valorizando mais as coisas do agora, mais as coisas que engrandecem a alma, em vez de, né, dar dinheiro, até porque eu tô sem dinheiro. Daí fica mais difícil. E daí Melhor não falar nesse assunto. E daí eu acho que a morte faz isso com a gente. Tipo, pensar na morte nem sempre é ruim, né? Pensar na morte também te faz pensar no agora, né? No momento de agora. Se você que tem 30 já está pensando na morte, o que eu faço aos 64? Aos 64 eu esqueço, né? Tem problema de memória, não penso mais nisso. Mas é interessante que o Rabino, ele não dá a volta por cima somente pelo aparecimento da filha. Tá? O aparecimento da filha desperta nele uma racionalização, né? Que muitos de vocês escolheram, fiquei muito feliz, muitos de vocês escolheram a palavra-chave nesse trecho. Viu, Kelly? Só estou elogiando, estou criticando. A Kelly acha que eu venho só para criticar. Brincadeira, que ela já veio várias vezes, então eu brinco. Eu já fui lá também, então posso brincar, né? Já somos amigos de longas datas. Pois é. Então, que é a questão aqui da lua, né? O Rosh Hashanah é um ano novo. Então, ele diz, por que a lua é escura no Rosh Hashanah? Porque no Rosh Hashanah se reza pela vida, a vida significa livre-arbítrio, que o Vinícius escolheu muito bem, e liberdade é mistério, né? Se alguém soubesse a verdade, como podia haver liberdade? Quer dizer, a própria crença em Deus, ela pressupõe que você tenha liberdade. Você pode também escolher não acreditar, né? Mas só vai ser verdadeira a sua crença se você escolher, né? Então,
A partir daí é que quer dizer, tem a aparição da filha, que é uma confirmação fortíssima, né? Tipicamente racídica, né? De uma coisa meio mística, meio esotérica, né? E depois ele diz, Deus esconde o seu rosto, né? E a gente tem que escolher procurar, tem que escolher buscar, né? A fé como uma escolha. E antes o Rabino tinha feito assim, não, que Deus é esse? Aquela história que o Vinícius estava colocando, né? Que Deus é esse? Poxa, eu não sei quais são os propósitos dele em acabar com a minha família e matar todos os meus filhos, né? Vai lá, Kelly. Só acrescentando, né? O Schopenhauer, ele afirma que a vida é sofrimento. Claro, eu pego um pequeno trecho, né, da obra dele, e daí eu penso que eu acho que sim, a vida é sofrimento, primeiro, porque eu acho que primeiro a gente sofre, depois a gente aprende a se alegrar com as coisas, né? E eu acho que a partir do momento que a gente consegue compreender isso, e aí eu acho que talvez aconteça isso é um rabino, né? Um rabino. Talvez aconteça isso com um rabino, que ele talvez entenda de alguma forma, não exatamente com essas palavras, e aí ele tem essa racionalização, e aí ele consegue, toma consciência disso, e aí ele consegue voltar a se alegrar com os rituais, com a memória da filha, com estar celebrando ali entre os seus pares, porque acho que o bonito da vida é justamente isso, a gente ter essa compreensão de que a vida não vai ser flores. E a vida não vai ser só alegria, só felicidade, só coisas boas. Eu acho que isso faz com que a gente passe a se alegrar de uma maneira muito mais consciente quando realmente acontecem coisas boas. E daí as coisas boas são coisas muito simples, como tomar um café, comer um bolo, encontrar pessoas, encontrar os nossos pares, ter uma boa conversa, que isso vale muito mais do que, sei lá, ter coisas muito, muito grandiosas, talvez. Perfeito, isso mesmo, ótimo. Perfeito. Escutando agora essa que o professor fez aí, né? E quando eu olhei em casa não percebi isso. Eu acho que ele não escolheu morrer ali no final. Eu acho que quando a filha dele aparece, ela fala assim, eu vim pelo senhor. Ele falou assim, quando? Depois dos feriados. Então ele foi meio que avisado, ou preveniu, ou foi avisado pelo Espírito do Filho, que tipo assim, tem pouco tempo de vida. É verdade. Aí, tem razão. Esse quando é feito. E aí, ele falou tipo assim, então ele percebe que ele tem um final da vida. Então assim, ele decide, eu vou aproveitar o que sobrou aqui. Né? De repente tudo fica em perspectiva, né? Eu sei que isso vai durar pouco, então vou aproveitar o último feriado, vou dançar, Perfeito. vou cantar. Perfeito. Então pode ter um pouco, fumar um coxinho. Então pode ter um pouco desse na questão, tipo assim, de perspectiva da morte, de repente quando alguém fala pra ti, vai ser mês que vem. Aí tu decide que tudo que tu tá vendo, meu Deus, eu vou sentir saudade por isso. Né? Perfeito. Aí eu vim pelo Senhor não é só para ele voltar a ser o rabino, né? Ela manda ele fazer, executar assim, as funções dele, né? Participar dos rituais, né? Fazer as rezas, etc. Né? Mas também vir para ele, perfeito, Vinícius, ótimo, isso mesmo. Quero aproveitar esse momento, eu queria fazer uma pergunta, ali na página 47, que eu não entendi, tá? Nas duas últimas linhas ele fala assim, a turba, seus acidistas, pão com manteiga. O que é esse pão com manteiga? É os acidistas que iam ali todo dia, sabe? É a turma mais fiel, sabe? Não é o pessoal que vem de fora, de repente, não sei o quê. O pessoal que está ali é pão com manteiga, aquela coisa todo dia, toda tipo hora feijão tem. Com arroz, né? Feijão com arroz, isso aí. Os acidistas pão com manteiga. Eu acho que Não conhecia. a Marinha até tem um termo para isso, CPM, café com manteiga. Todo dia eles têm o mesmo. Entendi. Eu não conhecia essa expressão. Deixa eu falar um pouquinho dessas festas, que talvez ajude um pouquinho, né? Só para dar um acréscimozinho de significado, na página 49, tem um parágrafo grande, em que está se falando do Rebbe Abraão Moshe, né?
começa com Heber Bamor, chegou logo depois, e algumas linhas embaixo diz assim: cantava salmos no Purim, né? O Purim era comemoração do fim do decreto de extermínio judeu por um rei persa, tá? Por um rei persa. Então, são todas festas, às vezes, da libertação, né? Então, tinha um rei persa que tinha mandado exterminar os judeus e esse decreto foi interrompido. O Kol Nidrei, né? É o serviço religioso que dá início ao Yom Kippur. Yom Kippur é a festa do perdão, tá? Mas esse perdão não perdoa a dívida, não. É um perdão do que a pessoa fez em relação às promessas que ela tinha feito em relação para Deus, tá? Então você promete a Deus que você vai ser assim, você vai ser assado e tal, depois você não é, você pede perdão a Deus. Esse é o Yom Kippur. E o Kol Nidrei era o serviço religioso, né, que dava início ao Yom Kippur. E o Rebbe Boshabran dormia, quer dizer, não participava, como se ele fizesse de conta que ele não ligava, que era uma coisa importantíssima. O Zohar aparece na página 51, né? O Zabino pegou um Zohar, no final dessa parte 1 aí, antes da parte 2, pegou um Zohar, que é um livro do misticismo judaico, tá? Depois, na 51 aí, tem o grande candelabro do Hanukkah, tá? O Hanukkah é a festa das luzes, que é aquele candelabro, né, com 7 velas. Ele celebra o quê? A vitória sobre os sírios, né? Em 165 depois de Cristo. É interessante que tem muita festa assim, marcando a história desse povo, né? Até porque é um povo que nunca pode ter um país, né? Para você estabelecer essa festa no calendário, vai para lá, vai para cá, não sei o quê, tem que ter a festa no calendário religioso, né? Elul, que aparece, o mês de Elul, é o 6º mês do calendário judaico, que aparece também na 51, tá? Depois, a gente tem o quê? Depois, na página 55, que é a penúltima página, tem muita coisa também. Ele fala, no segundo parágrafo, diz assim: o rabino tinha voltado a ser o que era. Durante o feriado de Sukkot, tá? Sukkot é a festa do tabernáculo, é a festa que celebra a travessia do deserto depois da saída do Egito, tá? Ele comentou sobre a Torá e sua pergunta. Em Hashanah Rabba é o 7º dia dessa festa de Sukkot, dessa festa de travessia. Depois em Simchas Torá, né? O Simchas Torá é o encerramento do ciclo anual de leitura e estudo da Torá, né? O bacana é que dessa festa é que é uma festa dupla. Eles fazem a festa do fim do ciclo anual e do início do ciclo anual, do novo ciclo anual, quer dizer, simbolizando que a Torá deve continuar a ser estudada para sempre, né? Depois a gente tem as folhas de Lulab ainda nesse parágrafo. O Lulab é um tipo de palmeira. E é importante para o entendimento, na penúltima linha da 55, quando ele fala entre os umbrais ao lado do mezuzá. Se vocês foram à casa de alguma pessoa da religião, né, judaica, vocês sabem que tem um negocinho aqui assim, ó, tá? Como se fosse uma colmeiazinha pequenininha, né? Ali você tem o quê? O mezuzá, você tem um pergaminho, né, que foi escrito à mão por um religioso com trechos da Torá, tá? É uma espécie de amuleto sagrado com partes da Torá. É uma religião que é muito interessante porque ela é centrada na palavra, né? A palavra tem força mágica, né? Deus é aquela coisa, mas não tem representações, não tem santos, não tem nada disso, né? Não tem imagem para ser adorada nenhuma. Então, o que é adorado mesmo é o texto. É o texto religioso, né? Vamos lá, pronto. Não sei que não acrescentou nada, muita coisa, mas é interessante para ver a diversidade de festas que eles tinham e que o rabino tinha que presidir, né? E se ele estava ausente, toda essa vida ali, religiosa, né, da comunidade, ficava esvaziada, né? Ficava esvaziada. Eu adoro esse conto. Uma vez que eu li, eu fiquei radiante. Realmente é um conto bom. Ele começa, leva a gente lá para o fundo do poço. E literatura também é isso. Que o Pedro falou muito bem, né? Deixa eu falar aquilo que eu senti, né? Também é o que o conto trouxe para você. O que vocês sentiram lendo o conto? Vamos lá, uma rodada para a gente encerrar.
Pode falar, não gostei. Fala à vontade, isso aqui é o Clube do Conto, né? Bom, agora eu vou começar ao contrário. Vou conversar com a Larissa. Vamos lá, depois o Vinícius. Eu senti realmente essa troca, né, de ir até lá embaixo e depois voltar encontrando a filha, né? Eu tinha falado, eu senti até esse ponto, né, muita tristeza. E depois ele se alegra, ele se prepara, eu acho que, assim, pra morte, né? Foi isso que eu senti. Perfeito. Essa oposição entre a frieza e a alegria. Perfeito. Vinícius. Pode não ter sentido nada também, não tem problema. Engenheiro, sabe como é que é, né? Fica de olho. Tenho amigos engenheiros. Não tenho nada contra, eu tenho amigos que são. Pode rir, é permitido rir, Kevin. É permitido rir. Vamos lá. Não, a participação dele foi ótima. Não tenho um sentimento que, por usar assim, talvez assim, os personagens ali parecia um conto assim que poderia ter sido muito trocado, tipo assim, a religião poderia ser outra, o personagem poderia ser outro, assim, não parecia que era uma história sobre aquele rabino, né? Parecia ser mais uma história sobre aquele argumento, assim, do tipo, né, o que você faz quando... Situação, né? Quando tu encontra algo que, tipo assim, que, né, desafia essa tua fé ou até tua visão de mundo, assim, né? Então, talvez... Não, esse é um ponto importante, né? A boa literatura tem esse caráter universal. Você escreve sobre o que você conhece, mas a dimensão humana universal está presente na boa literatura. Toda boa literatura você pode sempre, né, de alguma maneira, relacionar com uma outra situação, com outro momento. Perfeito, Vinícius. Com esse negócio de engenheiro, eu uma vez, não vou falar mal de engenheiro não, mas vou falar mal de alguém, você já sabe, né? Eu tinha uma... Não, eu falo essa história, eu conto essa história para todo mundo, escrevo, publico, não tem problema. Eu sou doutor em antropologia, né? Eu gosto muito de antropologia. E aí eu tive uma orientadora, minha amada mestre, Maria Lúcia Aparecida Montes, que foi a mulher mais inteligente, pessoa mais inteligente que eu já conheci, fantástica. E foi, sabe, me abriu assim a visão. Se eu estou aqui, provavelmente é por causa dela. E aí ela me convidou para participar de uma mesa redonda, né? De um congresso de sociólogos. Aí a mesa da gente ia ser sobre humor, tá? E eu preparei lá com todo carinho uma apresentação sobre João da Baiana, que foi um grande sambista e pandeirista do Rio de Janeiro, né? Filho de uma senhora baiana lá do interior, lá do Recôncavo, que pegou o samba de roda baiano, que ele aprendeu com a mãe, com os irmãos, com o pai, a avó, não sei o quê, e colocou as situações do Rio de Janeiro. Então, eu, inclusive, trouxe as músicas para tocar, e toquei as músicas. E as músicas dele são muito engraçadas, né? Tem a música que ele chega num bar, num boteco, e pede comida. O português dá a comida para ele, e come, e depois ele dá o devo. Dá o devo assim, eu devo. Pago quando puder, eu devo, estou admitindo aqui, eu devo. Que era uma coisa que a malandragem usava. Aí vinha a polícia para prender, o polícia queria prender, porque ele tinha comido bife com fritas e não sei o quê. A música é isso, contando essa história, né? Aí ele fala, pô, que é isso, seu guarda? Quando eu dou o devo, nem beber, eu bebo. Ou seja, eu podia pedir uma cerveja, uma cachaça, eu não pedi nada. Eu estou poupando o português e tal. E uma porção de músicas assim engraçadas, né? E a plateia, investigada, lá olhando. Cara, ninguém ria, ninguém ameaçava rir. Ninguém fazia uma carinha simpática. E eu lá, né? Brincando, não sei o quê. Aí eu tenho um certo senso de humor, achei bom. Ou eu fui muito mal, né? Aí eu falei, minha amada mestra, eu chamava ela de minha amada mestra. Minha amada mestra, o que houve? Exposição, João da Baiana, um negócio sensacional, muita coisa engraçada. E, pô, mas ninguém riu. Aí ela falou assim, Marcos, eles são sociólogos. Sociólogo não ri. Eu não falo de engenheiro, estou falando de sociólogo. Mas eu falo assino embaixo. Sociólogo não ri. Se você for sociólogo, se você ri, te caça a carteira. Você está caçado, não pode ser, vai ser antropólogo, vai ser historiador, vai ser professor de literatura, e para sociólogo você não serve. Mas que preconceito, né? Vamos lá. Eu assumo os meus preconceitos. Todo mundo tem, eu também tenho os meus. Então eu assumo os meus. Eu já acho e eu posso falar com propriedade que quem não ri e não tem nenhum caráter de subjetividade para fazer interpretação são os contadores.
Os contadores? É, É mesmo? meus colegas. Você não é contadora, poxa. Pois é, mas é que eu sou um ponto fora da curva, né? Ah. É que na verdade eu não era pra ter sido contadora. É isso, Vitor. Dá tempo de mudar ainda. Leonardo, por favor. Ali eu acho que a metade do conto é uma sensação de angústia, né? O personagem ali ele vem trazendo todos esses dilemas e fala da perda e pra mim ficou bem claro ali essa sensação de angústia vem no decorrer do conto, para na última página a gente sentir a alegria, né? O que ele descreve bem ali nos últimos parágrafos. Perfeito, Leonardo. Kelly, a única contadora sensível da face da Terra. Vamos lá. Peraí, Martin. Você estava levando de pé. Vamos voltar ao Martin. Vamos lá, Martin, você. Desculpa. Leonardo. Leonardo. Eu acho que ele adiantou muito do que eu ia falar. Assim, né? Enfim, essa coisa assim, né? Essa crise. Tem um trecho aqui, inclusive, que alguém fala assim, ele tá vivo, mas parece que ele tá morto, né? Na verdade, tem um daí que eu falo isso. Isso, graças a Deus o Rabino estava vivo, embora na prática estivesse morto. Né? Eu acho que vai se arrastando muito essa crise de fé. E aí lá no final, então, finalmente, assim, o fantasma da menina, né? E aí duas gotas luminosas caíram em seu manto branco bordado de flores e folhas. Né? E ali libera ele, então, para conseguir novamente agora viver, né? Por conta da morte, né? Que ele sabe que vai se aproximar. Enfim, é dolorido, né, essa primeira parte, né? E depois aí no finalzinho ali, como o Leonardo aponta, e agora finalmente a alegria ela entra em cena, né? Essas últimas duas páginas e meia. É um bom conto. É um bom conto, é uma boa frase, né, velho? Eu conheço o Martin, eu sei o que ele quis dizer. Vamos lá, vamos seguir, Kelly. Agora eu tô curiosa. O que eu quis dizer? Já teve contos melhores aqui no Clube do Conto do que esse, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Não foi isso não, Martin? Mas tudo bem, vamos lá, Kelly. Não, mas é um direito. A pessoa tem, gosta mais de um conto do que o outro. Já estamos no 11º, é lógico que você vai gostar mais de um outro do que desse. Eu costumo dizer no Leia Mulheres que é permitido também não gostar do livro. Sim. Até eu já aconteceu de eu escolher um livro, fazer a curadoria, botar o livro e eu não gostar do livro, e tá tudo bem, faz parte, né? Não, o que eu procuro fazer, assim, claro, contos que eu acho que dão um bom debate, e esse deu um bom debate, né? E variar. O conto da vez passada era totalmente diferente, você deveria ter vindo, né? É de uma argentina, né? O conto é uma insubmissão feminina, uma revolta feminina imaginária, né? Das mulheres queimarem os próprios corpos, não a ponto de morrer, mas para extinguir a beleza, para extinguir aquilo que faz com que os homens vivam perseguindo essas mulheres e por ciúme queimem e matem as mulheres. É um conto incrível, não tem nada a ver com esse aqui, né? Ou esse não tem nada a ver com o outro. O do próxima vez não vai ter, absolutamente vai ser outro contexto. Tá tudo bem. Porque aí a gente treina as pessoas na interpretação, sabe? Para você treinar, você tem que ter o quê? Um regime variado, né? Se você dá sempre a mesma coisa, podia também só dar contos dessa natureza, mas não. Sei lá quando que eu vou dar de novo um conto do... Provavelmente não vou, tem outros autores, outras coisas. Kelly, vamos lá. Bom, eu acho que é um bom conto, porque ele cumpre a sua função, né? Eu costumo dizer que eu gosto da leitura que me bagunça, que me tira algumas certezas, que me faz questionar aquilo que eu acho muito certo, né? Eu acho que então esse conto ele cumpre esse objetivo para mim, e aí ali no final também até como você acho bonito a forma como ele termina e tudo mais. Mas aí o sentimento que esse para além disso, né, além desse papel que o conto ele tem, ele me traz uma indignação em relação ao papel das mulheres nessa história e nessa comunidade, nessa religião, nessa cultura. E aí me fez lembrar muito de uma série super curtinha, 4 capítulos, chamada Nada Ortodoxa,
que é justamente de uma mulher que ela tenta sair dessa comunidade, né? Então ela é perseguida, e ela descobre depois que ela fugiu que ela está grávida, e aí o filho é propriedade daquela comunidade. Então, assim, o sentimento que me causa é indignação, porque enquanto o rabino, os meninos, os assídicos, os sábios permanecem lá na casa de estudo, são as mulheres que estão em casa, né, fazendo com que a reprodução da vida se permaneça, né? E aí quando eu falo em reprodução da vida, não é só o ato de reproduzir, de gestar, de cuidar, de amamentar, no caso, mas também o cuidado, o lavar a louça, isso tudo contempla a reprodução, A alimentação. A reprodução da Alimentação, vida. né? Lavar a louça, lavar a roupa, tudo isso, porque precisa. E daí esses homens, eles conseguem ter esse lugar e se dedicar aos estudos, muito por isso, por conta dessa expropriação, né, do corpo da mulher em todos os sentidos. Então, né, para além, claro, dessa questão do luto que a gente comentou antes, que eu achei muito interessante, sensível, para mim também um sentimento que ficou foi esse da indignação. Inclusive porque no momento em que ele vê a filha, a primeira coisa que ele pensa, antes de tudo, é: olha, ela já está crescida, como ainda não está noiva? Isso. Eu acho o sentimento super válido. Apenas, e acho que hoje em dia, obviamente, as coisas não devem ser assim. São. Mas, São. não, em algumas comunidades ainda são assim. Mas eu acho que todo texto ele também tem um caráter histórico, que deve ser levado em consideração. Claro. O que ele está falando aqui, ele nasceu em 1904, né? Então, ele provavelmente ele está se referindo a um contexto que ele viu quando ele era criança, quando ele tinha 15 anos, até 1915, 1920, né? No interior da Polônia, numa cidadezinha muito pequena, numa comunidade muito pequena, né? Então, uma coisa que acontecia há 100 anos atrás. O que ele está descrevendo é mais ou menos o que acontecia há 100 anos atrás. Eu sei que hoje em dia ainda acontecem coisas ainda piores, como a violência contra a mulher, etc. Tá? Mas alguns contos, eles são bons até para plasmar, né? Para a gente entender como era, né? Ai, mas aí desculpa, mas eu vou discordar um pouquinho. Discorda. Mas é que eu acho que, assim, ó, por mais que nós tenhamos a compreensão de liberdade, de igualdade, nem todo mundo está no mesmo patamar. E se essa cultura, ela é tão forte, pautada na palavra, essa palavra, a mesma palavra, os mesmos livros escritos que eram estudados há 100 anos atrás são estudados hoje. E eu acho muito difícil que tenha se aberto, porque justamente essas comunidades, elas são muito fechadas, muito conservadoras. Então, assim, a tecnologia provavelmente adentrou muito, mas culturalmente eu não acho que tenha mudado tanto assim. Eu não sei o que está acontecendo na comunidade racídica. E entendo que você fala da questão da palavra. É uma coisa realmente muito importante. Mas eu acho que se mudar a realidade das mulheres na comunidade, a palavra vai ser reinterpretada de uma outra forma. Entendeu? Eles mesmo podem usar esse sentido histórico. Olha, lá na Bíblia era assim, porque era... Mas agora, tá, vamos respeitar, vamos fazer a festa, né? Só simbolicamente, mas nosso papel agora vai ser outro. Eu acredito nisso, né? Nessa possibilidade. Embora essas comunidades muitas vezes se reproduzem, porque tem uma educação religiosa muito forte desde o início, aquela coisa. Então, há uma tendência a isso, mas eu não acho que seja impossível só pelo fato de que eles usam determinado texto. A maneira de usar o texto pode ser totalmente diferente. Se ele chegar e dizer, ó, isso aqui, ó, se ensinar para as meninas e para os meninos. Isso aqui era antigamente. Isso era lá há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás. Agora não é assim. Nossa concepção é outra. Entende? Se fosse ensinado dessa forma, eu acho que o livro não teria problema nenhum. O problema é que não é ensinado dessa forma. O problema é que o papel da mulher ainda continua o mesmo. Aí o livro vai ser ensinado do mesmo jeito. Eu entendo, mas eu duvido que quem tem
tenha o privilégio de expropriar a liberdade da mulher, de explorar a mulher, queira perder isso. Mas aí eu concordo com você plenamente. Tá? Então, por isso que eu Vão acho ser que as essa mulheres que vão concepção ter não que vai mudar. lutar. Vão ter essas mulheres que vão ter que lutar, de alguma maneira. Né? Perfeito. Ótima observação. Excelente. Obrigado, Kelly. Vamos lá, Gabriel. Eu gostei um pouco do ponto por conta da parte ali que a gente consegue pegar o sentimento do Rabino, né, que ele estava passando, e se identificar também em outros processos que a gente também pode passar no dia a dia ou durante a nossa vida. E eu concordo um pouco com o que ela disse. Assim, eu não gosto muito dessa ideia de que é claro que eles estão no poder ali, né? No caso, eles não vão querer ceder isso. E como tu disse, que cabe às mulheres, no caso, lutar por isso. E outros homens, né? Que não estejam ali, mas apoiar também, né? Claro. Sim, eu não sei direito como falar isso, né? Porque... Bom, aqui, durante essa semana eu estava conversando também, né? Sobre livro, outros temas também. E um pouco sobre, o racismo, né? E, machismo no geral, algumas coisas assim. E eu não gosto um pouco dessa... Bom, eu sei que tem que ser assim, porque é do jeito que as coisas são, no sentido de... Eu sou da Bahia, eu vim pra cá, né? Eu não gosto da ideia de que eu e outras pessoas negras, nós que temos de lutar para o racismo acabar, porque as pessoas daqui, ou pessoas brancas no geral, não se dão a oportunidade de aprender e se enxergar e se educar para fazer isso por conta própria, sabe? No sentido de que as pessoas brancas que criaram isso, o problema, né? O racismo, enfim, as coisas. E no final das contas, é a gente que tem que fazer o que eles deveriam estar fazendo, né? E a mesma coisa é o caso das mulheres, que quem criou também foi os homens. Daí, no geral, por mais que a gente se eduque, a gente leia ou se conscientize, né, através de qualquer tipo de mídia, a gente pode sim ajudar, mas no final das contas acaba que tem que ser as mulheres que vão ter que fazer essa luta, que é um pouco injusta, eu acho, no geral, né? Sei lá, eu acho que é um pouco disso. Olha, sem dúvida é injusto, mas que nem a Kelly Sim, falou mas também. o grupo que o grupo que leva vantagem, né? Seja lá os homens, seja lá os brancos, ou quem for, raramente, se você olhar na história, os operários produziam a riqueza, industriais enriqueciam, quem teve que lutar foram os operários. Claro que professores, intelectuais, políticos, né, de partidos apoiaram, criaram-se partidos comunistas, socialistas, etc., que apoiaram, né? Mas a injustiça não é... A injustiça ela é a coisa mais presente nesse mundo, né? Que nem você falou, mas não foram os negros que criaram uma situação que eles que vão ter que lutar para... Não é que eles vão ter que, né? Todo mundo deveria ter aqui. Eu acho o seguinte, na minha opinião, o fim do racismo, o fim do machismo, não ia beneficiar só os negros. Quem achar que o fim do racismo vai beneficiar só os negros é racista, porque não consegue perceber, né, que uma sociedade sem racismo é uma coisa que beneficia todo mundo. Não beneficia no sentido de privilégio, mas beneficia no sentido de um mundo mais justo, né, de um mundo mais equilibrado, de um mundo melhor para todo mundo, né? É uma questão de justiça e uma questão de que faz bem. Um mundo menos machista também. Assim, todo dia eu recebo as notícias lá do município, que manda pelo Zap, e não tem um dia que não tenha um motoqueiro morrendo e uma mulher sendo esfaqueada, queimada, não sei o quê. Não sei se vocês recebem isso.
Recebam durante uma semana, que depois vocês vão se deprimir. Não tem um dia que você não tenha uma notícia sabe, disso. De vez em quando tem até tráfico de drogas e tal, mas normalmente, muito raramente, tem um episódio de racismo que seja percebido, mas morte de mulher tem o tempo todo. Eu acho isso um horror. Eu acho isso um horror. Eu não queria viver num mundo desse, sabe? Eu tive mãe, eu tenho uma filha, né? E eu tenho amigas, enfim, conheço as pessoas. Não queria que existisse o estupro e todas as coisas que existem. Agora, as mulheres vão ter que se organizar, porque quem é atingido, eu acho que tem uma capacidade maior de dizer como é que essas coisas acontecem. Às vezes a pessoa não se acha, não sou racista e tal, e ela está sendo. Quem está sofrendo isso, quem está sofrendo isso percebe. Entendeu? Eu sempre pensei em racismo como uma série de coisas que aconteciam. Aí uma vez uma aluna numa sala de aula falou assim, sabe o que é racismo, Alvido? Eu falei, não, me explica. Ela falou, eu chegar na loja para comprar um negócio, entendeu? E eu virar invisível. A mulher atendeu fulana, cicrana, beltrana, tudo mulher branca, até ela chegar perto de mim. Quando chega perto de mim, que eu digo, eu quero um vestido, ou quero um sapato, ou quero não sei o quê, ela só me mostra as coisas mais baratas que tem, porque ela acha que eu não vou ter dinheiro para comprar. Isso é racismo, mas quando é que eu, né, criado como branco, né, no Rio de Janeiro, vou ter ideia? Eu sei o que é racismo quando xingou de macaco, não sei o quê, não quer que case com a filha, não quer não sei o quê. Isso aí eu entendo. Mas eu nunca ia imaginar essa situação. Então eu acho que o grupo que é atingido, ele também, né, além dele ter mais interesse em fazer isso, né, é ele também que conhece, a Kelly, as mulheres conhecem muito mais a forma de opressão do que é do machismo, do que eu vou conhecer, do que o Martin, etc. Por mais que você seja a favor, não sei o que, você não conhece, você não sabe. Você não sabe nem quando você está sendo machista às vezes, ou quando você está sendo racista. Então a mulher tem que dizer, não, você está sendo machista. O Gabriel tem que dizer, não, você está sendo racista. Aí eu acho que existe o tal do lugar de fala. Não é porque só os negros ou só as mulheres possam falar, ou só os homossexuais possam falar. Mas o lugar de fala eu acho que você conhece a coisa de uma maneira que o outro não conhece. Por mais bem intencionado, por mais que tenha estudado antropologia, sociologia, etc., né? Ele não conhece. Então, assim, é injusto? Mas ao mesmo tempo é mais estratégico. Sim. É um grupo que Eu poderá... concordo com o que tu falou. É que a fala dela também me remeteu isso porque eu conversei durante essa semana sobre isso. É uma situação merda, é injusto, mas também eu acredito sim que é a melhor forma que está ao nosso alcance de fazer, mudar, né? Através da educação e tal. E que a gente sabe, como tu falou, né? Não tem ninguém melhor que para explicar o que a gente passa, seja machismo, homofobia ou racismo, para outra pessoa do que quem está fazendo isso, né? Mas os outros também têm que apoiar, tem Sim, que haver alianças. Isso que eu tô falando. Tem que apoiar. É difícil, numa posição, do quem está no controle, né? O agressor, ceder isso. Ceder uma abertura para se educar. Foi mais nesse sentido que Posso complementar rapidinho? Só me dá licença. Então, é que eu entendo muito da fala dele, eu acho que ele super compreendeu a minha também, porque são temas diferentes, mas que funcionam da mesma forma na estrutura social, né? No tecido social, assim, se dão da mesma forma. A gente está nesse lugar de sofrer o machismo ou o racismo, a gente identifica, a gente fala e a gente não é ouvido. A gente procura educar, né? A gente procura de uma das maneiras mais... me fugiu a palavra. Explícitas, claras. A gente tenta, mas a gente tenta ser claro, mas de uma maneira assim, sei lá, simpática, ameno, né? Sim. E colocar isso e tentar educar as pessoas, mas muitas vezes elas não querem receber essa educação. Por quê? Porque elas estão num lugar em que, tá confortável pra mim, eu não tô sofrendo racismo, você tá sofrendo racismo? Não, não tô sofrendo. Então pra mim tá tudo bem, eu não preciso fazer nada, então é só eu não chamar disso ou daquilo que tá tudo certo. Não é mais ou menos isso? Exatamente.
Eu super entendo ele. Eu acho que o erro é ser educado, tá? Eu acho que tem que ser combativo mesmo e tem que ser violento. Então, aí que tá. Daí a gente passa de um... Eu acho... Acho que depende Não. do que a outra pessoa tá fazendo. É que daí a gente, com o tempo, a gente começa a se cansar. E aí a gente começa a se tornar combativo. Olha, eu nunca fui marxista e eu creio que eu não serei. Só se eu estiver babando realmente no guardanapo. Mas, para eu ser marxista. Eu acho o marxismo excepcional como análise da realidade, mas não tem nada a ver com o meu coração. Acho que o marxismo não dá conta de coisas que para mim são essenciais, o marxismo não dá conta. Mas agora eu tenho que ser marxista. Para mim, eu acho que o erro hoje é que está todo mundo achando que esse combate é um combate cultural. É um combate cultural, mas não basta o combate cultural. Só existe o movimento das mulheres, né? O movimento das mulheres só existe quando as mulheres passaram a ocupar um outro lugar na sociedade, quando elas passaram a trabalhar. Entendeu? Quando nenhuma mulher trabalhava, era muito difícil a mulher, inclusive, pensar uma outra posição na sociedade. Que posição que não existia? A mulher dizer, eu vou estudar, mas não podia estudar. Aí o Vitor desculpa, Não, mas tudo eu bem. sou obrigada Tá, a mas estudar. calma. Então eu acho o seguinte, muitos movimentos lutam culturalmente, tá? No livro tal se fala isso, tal atriz de televisão disse aquilo, e não sei o quê, parará. Eu acho super importante, mas muitos grupos funcionam na base da denúncia. Fulano está sendo marxista, cicrana tá, aí aparece na mídia e tal. Eu acho que o fundamental é assim, boa parte da população negra, por exemplo, do Rio de Janeiro, ela mora na favela, tá? Então o que é mais importante? Atacar o ator lá, que é importante também. Mas estou dizendo que é menos importante. Atacar o ator lá que teve uma fala racista ou lutar para melhorar a condição de vida na favela, melhorar as escolas da favela, melhorar a saúde da favela. Porque aí é o seguinte, o cara pode não gostar de negro, não gostar de azul, ou verde, ou amarelo, não sei o quê. Vai ter negro médico, vai ter negro advogado. Na hora que ele chegar para ser atendido no consultório, o médico é negro, a médica é negra. Isso, para mim, é o que quebra, o que vai quebrar o racismo. Não vai ser luta cultural. Educação é muito importante, mas educação e luta cultural não vão dar conta. Para mim, posição... Agora, é óbvio que a mulher pode conquistar uma posição econômica, social, e continuar a sofrer machismo. Mas quando tiver uma coisa generalizada, tá? Por exemplo, creche. Creche. Mais do que dizer que o fulano de tal é machista, creche. Creche na comunidade pobre. Por quê? Porque a mulher pobre, ela pode estudar, ela pode ter um emprego melhor, né? Ela pode pegar aquele marido bêbado que bate nela e mandar ele para o espaço porque ela não precisa mais dele, entendeu? Que ela vai ter um emprego melhor e vai ter dinheiro para se manter sem o marido. Eu acho que a gente concentra muito a luta em coisas culturais que são importantes, mas para mim não são elas que vão mudar a realidade. Mudar a realidade do povo negro não é só assim, educar todos os brancos. Tudo bem, mas se o negro continuar lá ferrado, vivendo na favela, todo mundo vivendo na favela, a maioria da favela for negro, continuar com uma escola porcaria, com um hospital porcaria, com condições de vida porcaria, não tem transformação assim. Então eu estou dizendo que eu estou sendo marxista porque eu acho que as condições sociais são fundamentais. A luta cultural, mas hoje em dia todo mundo só quer luta cultural, entendeu? Só quer colocar lá no Instagram, não sei o que, denunciar, parará, bonitinho, só... E as condições de vida? Você é feminista? Então, para mim, a primeira coisa que você é feminista, você tem que lutar por creche na comunidade pobre. Porque isso transforma a realidade na mulher. A mulher, não é a mulher de classe média, da maioria absoluta das mulheres, muito mais que dizer que fulano de tal é machista, ciclano de tal falou não sei o que, o outro bateu na mulher. Tudo bem, bateu na mulher, vai preso. Falou, tá errado, não sei o que, denuncia. Mas não é isso que muda. Eu acho que muda são condições assim, ó. Aqui. Sim, as condições materiais. E aí eu super concordo contigo, porque eu sou super adepta do materialismo histórico dialético. Eu acho que as condições materiais podem causar uma grande transformação, mas eu acho que é multifatorial. Porque nós somos seres biopsicossociais. A gente precisa ir em todas as frentes. A cultura é uma delas. Concordo.
Concordo. Só que eu acho que hoje em dia se fica só nela. Cris, você? Concordo. Sobre o texto, por incrível que pareça. Quero mesmo. O que você sentiu ao ler? Então, meu sentimento foi, acho que espanto. Eu gostei do texto, mas eu não senti alegria no final, assim, não me pegou muito essa parte de se sentir alegre. Acho que ele passa quase todo o texto sendo uma coisa muito triste, vazia, e aí me espantou esse final, assim, eu não estava esperando, acho que eu estava numa coisa mais, um sentimento mais triste, assim. Então eu fiquei espantada, achei irônico, assim, essa alegria do texto. E eu acho que a palavra teu também, que ela falou, essa era a minha segunda opção de palavra-chave, assim. Achei muito curioso essa questão de crise de fé, assim, porque é muito comum se falar das pessoas que são ateias, aquela frase, ateu até o avião tá caindo, daí faz uma oração, né? Só que eu acho, baseado na minha experiência de vida, assim, quando a gente está num momento triste, difícil, é aí que o ateísmo às vezes se consolida, porque você vê, meu, nada faz sentido, não tenho aonde me agarrar. Então esse conto exemplifica bem como, mesmo para um senhor religioso, entrou numa crise de fé num momento de grande dificuldade, assim. Então isso me pegou muito, assim, quando a gente fala que a literatura traz questões universais. Eu me identifiquei com isso, assim, pessoalmente falando. Eu acho que todo mundo que já passou por um momento difícil, assim, na vida, muito difícil, tipo esse do Rabino, talvez tenha tido essa crise de fé. E eu me consolidei, assim, tive certeza de que eu sou ateia num momento desses, assim, e foi muito bom, foi libertador, assim, foi um autoconhecimento, acho que foi de uma crise de existencial, acho que foi o melhor ensinamento que eu tirei, assim, ter certeza daquilo que eu sou, parar de fingir, ficar procurando religião, porque, tipo, desde os 17 anos, sabendo que eu não acredito, mas todo esse tempo, metade da minha vida procurando alguma coisa. Então, ali eu vi que eu consolidei isso, assim, saí do armário, assim, do ateísmo também. Então, me pegou essa coisa de ser ateu. Apesar de que no final ele também terminou fiel àquilo que ele era, né? Àquilo que ele acreditava. O personagem ali terminou um rabino e também, apesar dessa crise, ele não perdeu a essência dele. Perfeito, Cris, ótimo. Obrigado. Vamos lá. Pedro, para de tomar chimarrão e fala. Pegando um gancho ali que tu falou do Japão, esse conto, e também da literatura universal, né? Esse conto me lembrou muito um livro que eu li, chamado Silêncio. E Shusaku Endo, acho que é o nome do autor. E tem uma adaptação para o cinema que é do Scorsese. E foi um filme que me pegou muito, assim. Então acho que eu fiquei muito ancorado na parte na descida da crise de fé dele por causa dessa bagagem que eu trazia desse outro livro. Interessante. Que é basicamente padres jesuítas que vão pregar no Japão e começa a ter uma reviravolta porque os senhores do Japão não querem que os servos lá virem católicos, né? Porque não era bom para eles, né? Então tem toda essa discussão, assim, e os padres falam muito o silêncio é basicamente Jesus, ou Deus, sei lá, não respondiam aos padres, né? Quando eles estavam rezando para que aquilo acabasse. Então eu fiquei meio que ancorado nisso, assim, eu li, acho que umas 2 horas antes de vir, porque ela se inscreveu, eu falei, eu vou lá também, li o livro um pouco antes, então ficou muito nessa janela, eu não tive muito tempo para pensar, mas eu fiquei muito preso na mesma emoção desse livro japonês. Foi curioso. Assim. Bacana. Conheço o autor, mas não esse livro, vou procurar. Tá ótimo. Obrigado, Pedro. Começamos com você e terminamos com você. Vamos lá. Acho que o sentimento que eu senti foi confusão. Um pouco de confusão. Não sei se é déficit de atenção ou se é sentimento do livro mesmo. Não, é do livro mesmo, porque ele fica bem confuso aqui no meio depois esclarece, né? Mas a parte da confusão aqui, de não saber mais no que acreditar ou no que é verdade ou no que é realidade, eu achei que é o ponto central desse conto, né? É isso. Perfeito. Maravilha. Bom, deixa eu falar 4 coisas. Primeira coisa foi que
com certeza não foi o conto mais amado do Clube do Conto. Mas ele deu uma das melhores discussões, debates que a gente teve. Inclusive debates que saíram do tema estrito e foram para outras coisas e está tudo ótimo, não tem problema nenhum. É bom, é um espaço que a gente tem, né, para conversar, né? Então, desde que a gente também converse sobre o conto que a gente fez, a gente pode conversar, o que o conto traz para a gente, está ótimo. Então, eu acho que foi um debate ótimo, Gustavo. Isso é a primeira coisa, né? A segunda coisa é a seguinte, quem ainda não colocou o e-mail, quem ainda não me deu o e-mail, por favor, coloque o e-mail aqui, porque vocês vão poder receber todos os contos futuros, mesmo que vocês não venham, vocês podem receber. E se vocês assinalarem lá que querem, mandarem e-mail para mim, né? Vocês podem receber os contos anteriores também, inclusive as gravações dos contos anteriores, se interessar para vocês, tá? Então, eu vou passar aqui o caderninho, se vocês quiserem colocar, tá? A terceira coisa que eu vou dizer é que dia 7 de maio, né, vai começar o curso Lendo Grande Sertão Veredas. É um curso de apenas 3 meses, né? É uma introdução ao Grande Sertão para ajudar vocês a lerem. Vocês vão ter mapa, cronologia, esquema, vídeo, imagem, uma porção de coisas. Tem 12 aulas que vão ser gravadas, né, por mim, porque aí dá para trabalhar mais conteúdo, e 6 debates. Então, as 12 aulas vão ser divididas em 4 módulos de 3 aulas. Ao final, no início tem uma aula introdutória, depois tem 3 aulas, um módulo. Depois mais 3 aulas, um módulo. E assim até completar as 12 aulas. E no final, né, depois do debate do último módulo, o 4º módulo, tem mais uma aula para terminar, para a gente trabalhar as conclusões, etc. Tá? O curso vocês vão receber, por exemplo, um Word com todo o livro Grande Sertão Veredas, com todo o vocabulário, com quase 2.000 termos de vocabulário, né? Dividido em 150 partes, né? Com a divisão em partes, que o livro não tem divisão em partes, não tem parágrafo, né? Eu estou trabalhando o Grande Sertão Veredas desde 2016, estou terminando o 7º e último curso de leitura linha a linha, né? Cada parágrafo é lido e trabalhado, mas estava difícil de formar uma turma assim e resolvi fazer uma espécie de Grande Sertão Veredas Express, tá? Então, vocês, como inscritos no Clube do Conto, quem não se inscreveu, se inscreva, né? Não precisam pagar a matrícula, no valor de R$100, tá? Todo mundo que está no Clube do Conto, inscrito no Clube do Conto, não paga a matrícula no Clube do Conto e no Excelente Leia Mulheres, organizado pela Kelly, tá? Então, eu vou mandar uma mensagem lá para ela, vai divulgar, e se vocês se interessarem, só mandar um e-mail para mim, ou falar comigo, né? Vocês é que sabem, fica aí a propaganda. E a última mensagem, a 4ª e última mensagem, que ainda temos bolo, ainda temos café, né? E agradecer muito a vocês pela presença de vocês hoje aqui. Achei que não vinha ninguém, falei, esse conto ninguém vai vir, mas veio. Obrigado. Se o café acabar,